Medo. Qual é o seu maior medo? Geralmente, eu acho que você já percebeu que você fica travado quando você pensa em fazer alguma coisa que é importante para você. Você sabe que você precisa fazer aquilo, mas o seu medo te trava. E quando esse medo começa a te travar, você começa a dar mil desculpas para aquilo. Isso não serve para mim, eu não gosto de fazer isso, eu não preciso fazer isso agora. Amanhã eu faço. Isso acaba te atrapalhando, te auto-sabotando. É uma autossabotagem que você coloca em si mesmo, só que ela não é real. O medo está te dizendo que esse desafio ele é importante, que você precisa enfrentar esse desafio. O medo na frente da câmera. Fazer isso para muita gente, inclusive para mim, é um grande desafio. Eu sinto como se eu estivesse no meio de uma multidão falando, mas eu já tive em frente a várias pessoas, em auditórios, em entrevistas de emprego, na faculdade, no colégio, no primário. A gente sempre vai à frente falar para um monte de pessoa. E eu percebi que eu gostava de fazer isso, porque estava todo mundo olhando para mim. É como se fosse o ego, crescia um pouco, todo mundo prestava atenção. Na faculdade principalmente. Imagina só isso para quem dá palestras, não é? Eu vejo que eu sinto uma certa timidez quando eu venho para cá, gravar na frente de uma câmera onde só tem eu em casa. Mas esse medo diz que eu tenho que encarar esse desafio. E no final desse desafio, conforme o tempo for passando, há uma recompensa, a realização de um desejo. É como se fosse o pote de ouro no fim do arco-íris. Tão bonito falar isso, mas tem uma coisa, esse arco-íris é o seu desafio. Vamos falar de forma metafórica. Você sabe que tem nesse arco-íris, você tem medo de estar ali, mas encarar aquilo, quando você encara isso e faz o que tem que fazer, você chega ao seu pote de ouro. Você encara os seus medos. Quais medos você tem? Qual desafio o medo está te dizendo que você precisa enfrentar? É sobre isso o vídeo de hoje. Vamos continuar a partir daqui. Eu estou encarando o meu medo, mas você está encarando o seu? Quantos sonhos você já enterrou antes mesmo de tentar? Quantas oportunidades deixou escapar porque uma voz interna disse: você não consegue? Essa voz tem um nome: medo. E ela é especialista em construir prisões invisíveis ao redor das suas maiores ambições. Se você está cansado de ser um espectador da sua própria vida, paralisado enquanto outros avançam, esse vídeo é para você. Hoje não vamos falar em soluções fáceis ou palavras vazias. Vamos direto ao ponto. Como destruir as barreiras do medo, construir realizações sólidas e ir atrás daqueles grandes desejos que você quase desistiu de acreditar. Fica até o final, porque o que você vai ouvir pode ser o primeiro passo para a sua transformação real. E se ainda não faz parte dessa jornada, considere se inscrever no canal, pois aqui o objetivo é fortalecer ainda mais a sua mente. Você sente o peso do medo? Aquela sombra que te impede de dar o próximo passo? Que sussurra dúvidas e te mantém paralisado, enquanto seus grandes desejos e realizações parecem distantes e quase impossíveis? Muitos vivemos assim, acorrentados por uma força que, na maioria das vezes, só existe na nossa cabeça. Mas hoje vamos falar sobre como quebrar essas correntes. Não com fórmulas mágicas, mas com a verdade nua e crua sobre o que você precisa fazer. O medo é um mecanismo antigo, feito para te proteger, mas o mundo mudou, e esse mecanismo muitas vezes se volta contra você. Ele se alimenta do desconhecido, da possibilidade de falha e do julgamento alheio. A primeira coisa a entender é: o medo não vai simplesmente desaparecer como um passo de mágica. Esperar por um dia sem medo para começar a agir é a receita para ficar parado eternamente. A verdadeira coragem não é a ausência de medo, mas a decisão de agir com ele. Mas como se faz isso? Olhe para o medo de frente. O que exatamente te assusta? Escreva se for preciso. Desmembre esse monstro em partes menores. Muitas vezes o grande medo é apenas um conjunto de pequenas preocupações geradas pela sua imaginação. Então comece pequeno, uma ação por vez, por menor que seja, na direção daquilo que te amedronta. Isso começa a minar o poder dele. Cada passo, mesmo que hesitante, é uma prova para si mesmo de que você pode mais do que sua mente ansiosa te diz. O medo odeia o movimento. Ele prospera na paralisia. Então comece a se mover.
Realizações não nascem do acaso, são construídas tijolo por tijolo, e o cimento dessa construção é a clareza e a disciplina. Primeiramente, a clareza. O que você realmente quer alcançar? Ser feliz ou ter sucesso? Esses pontos, eles são muito inúteis. Você tem que ser mais específico. Qual é a realização? Qual é a meta? Ser rico, emagrecer, mas ser rico quanto? Emagrecer quanto? Defina com precisão, pois, sem um destino claro, qualquer evento te desvia do curso. E logo em seguida vem a disciplina. A disciplina. Essa é a parte que muitos evitam. É o trabalho duro quando a motivação inicial já se foi. É levantar todos os dias e fazer o que é preciso ser feito, quer você sinta vontade ou não. É a guerra silenciosa que você trava contra você mesmo, contra a sua procrastinação, contra suas próprias desculpas. Ninguém mais pode lutar essa guerra por você. Entenda que o caminho para qualquer realização significativa é pavimentado com desafios. Haverá contratempos, haverá momentos em que você vai querer desistir. Espere por isso, com certeza. Aceite isso como parte do processo. A diferença entre quem realiza e quem apenas sonha está na capacidade de persistir quando as coisas ficam difíceis. E não se iluda com a ideia de um caminho fácil. Ele não existe para coisas que realmente valem a pena para você. Construa pequenas vitórias. Elas alimentam sua força interior e te dão um ímpeto para continuar. Cada tarefa cumprida, cada obstáculo gerado, por menor que seja, vai fortalecer a sua mente. A conquista dos grandes desejos. Grandes desejos são como potes de ouro no fim do arco-íris. Eles exigem mais do que apenas clareza e disciplina. Exigem uma dedicação quase obsessiva, uma resiliência de aço. Caso você falhe, você vai tentar de novo. Para realizar grandes desejos, você precisa se tornar um guardião da sua própria mente, pois vão haver vozes internas e externas, dizendo que você não é capaz, que é impossível, que você deveria desistir. Aprenda a silenciar essas vozes e a calar essas pessoas. Construa uma fortaleza mental. Isso muitas vezes significa se afastar de pessoas negativas e de ambientes que te puxam para baixo. Aprenda a valorizar seu próprio tempo, a sua própria companhia. Muitos dos grandes feitos foram gerados na solidão produtiva, no silêncio, onde as ideias podem crescer e os planos podem ser traçados sem a interferência do barulho externo. Use esse tempo para focar, para se aprimorar e para trabalhar incansavelmente naquilo que você busca. Assuma a responsabilidade total. Seus grandes desejos são seus. A possibilidade de persegui-los e realizá-los é inteiramente sua. Ninguém virá te salvar ou fazer o trabalho por você. Essa percepção, embora difícil, é muito libertadora. Ela te coloca no comando, pois só você pode fazer isso. A vida não é uma linha reta. Haverá desvios, haverá necessidade de ajustar a rota. Mas se o desejo é verdadeiramente seu, se ele queima dentro de você, a persistência se torna sua aliada mais poderosa. Vencer o medo, alcançar realizações e materializar grandes desejos, nada disso é entregue de bandeja, é conquistado. O medo se enfrenta com ação. As realizações se constroem com disciplina de ferro, e os grandes desejos exigem uma força interior inabalável e uma dedicação quase que à beira da obsessão sadia, para que você também não se machuque. E acontece que tudo isso está aí dentro de você, a capacidade está aí, a força está aí, mas ela precisa ser despertada, cultivada e, acima de tudo, colocada em prática. Não espere pelo momento perfeito, pois a gente sabe que ele não existe e nunca vai existir. Crie o momento com a sua decisão. A escolha, como sempre, é só sua. E então, o que é que você vai fazer a respeito? Bom, para mais conteúdos como esse, focado em fortalecer a sua mentalidade e alcançar seu verdadeiro potencial, inscreva-se no canal e ative as notificações.